Olá a todos. A gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas, né? Essa é a nossa última reunião científica aí do ano. Então, provavelmente a gente volte aí no ano que vem, em fevereiro, mas aí a gente vai atualizando vocês, tá? Lembrar que essas reuniões, elas fazem parte do nosso curso de atualização em medicina intensiva, né? Que foi um curso muito rico. E nada melhor do que a gente fechar a nossa última reunião do ano com o Year in Review, né? Que vai ser apresentado aí pela doutora Flávia Ribeiro Machado, que ela é professora livre-docente, chefe do setor de terapia intensiva da disciplina de medicina intensiva do Hospital São Paulo, né, da Unifesp. E ela também é membro do comitê executivo e coordenadora do comitê científico da BRICNET, né? É um grande prazer a gente discutir isso, né? E é isso. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa reunião de encerramento do ano, né? Eu queria agradecer aí a Dani, porque Dani sempre é uma guerreira na organização desse nosso curso de extensão, e é um prazer estar aqui. Então, para não demorar mais, porque tem um monte de slides nessa aula, vamos lá. Quando a gente faz um, Maria, quando a gente faz um IA em review, a é muito importante a gente tentar entender e escolher quais artigos que a gente vai agregar, né, nessa revisão. E o que eu fiz foi tentar pegar um tópico isolado de cada assunto. A gente vai passar muito rápido por todos eles, tá? Então, se houver depois alguma dúvida, a gente discute melhor ali nos minutinhos finais. Então, do ponto de vista neurológico, eu escolhi para trazer para vocês hoje esse artigo que foi publicado na New England, em abril desse ano. Esse artigo, trombectomia não é um assunto novo, a gente sabe disso, né? Mas por que eu escolhi esse artigo? Porque ele tem a ver conosco. Ele é o SELECT, tá? O SELECT é um estudo que randomizou pacientes, né? Ele visou tentar esclarecer o papel da trombectomia em pacientes com AVC extenso, portanto, um pouco diferente da nossa abordagem usual do AVC. No momento que o SELECT foi desenhado, o papel da trombectomia neste AVC extenso não estava ainda tão bem definido. Portanto, ele randomizou pacientes com 24 horas, ou seja, essa é a janela, de AVC extenso de carótida interna. E a coisa interessante desse estudo é que ele usou tomografia de perfusão ou ressonância associada com a tomo sem contraste, olhando para o aspect, tá? E o que aconteceu aqui de interessante é justamente isso, né? Conseguir se basear também na toma de perfusão, visto que muitos desses pacientes dos estudos anteriores usavam só a ressonância, que não está acessível para todos nós. Os braços da intervenção, os braços do estudo era a intervenção com trombectomia endovascular ou terapia usual, e o cálculo amostral era de 560 pacientes, visando olhar uma melhora do hacking em 90 dias. O que esse estudo mostrou? Ele, na verdade, ele foi interrompido precocemente após a inclusão de 352 pacientes, e no baseline essas populações eram semelhantes. De características do baseline importantes para nós aqui é que eles tiveram um tempo médio para intervenção de 9 horas, o que é bem difícil aqui para a nossa realidade. Mas, por outro lado, 60% desses pacientes foram transferidos de algum lugar para o centro para fazer a trombectomia, o que é bem parecido com a nossa realidade aqui. E, interessantemente, só 20% da população é que usou trombolítico previamente. Talvez exatamente pelo receio das pessoas de usar trombolítico quando estão nessa situação. Eu vou tentar desligar o meu WhatsApp aqui, porque está nos atrapalhando um pouquinho, né? Bom, que é que ele mostrou em termos de aderência? Foi bem, somente todos os pacientes do grupo intervenção teve uma tentativa de trombectomia e só 2 pacientes do cuidado usual é que não houve, é que foi submetido à trombectomia na verdade, ou seja, não deveriam ter sido submetidos e foram. E ele mostrou um desfecho muito melhor, né, como a gente pode ver aqui pelo hacking, nos pacientes submetidos à trombectomia.
Qual que é a diferença aqui que a gente percebeu nesse estudo, que é um dado interessante? O estudo anterior tinha acabado de ser publicado e foi uma das razões, inclusive, da interrupção precoce do SELECT. Não foi só por esse desfecho positivo, mas também porque foi publicado durante o estudo um estudo japonês também mostrando o benefício da trombectomia. Só que o estudo japonês não tinha tomografia de perfusão, né? E aqui no estudo japonês, na verdade, teve muito mais sangramento no grupo da trombectomia. E esse estudo SELECT teve baixa taxa de sangramento. Entretanto, nesse estudo aqui, a gente viu uma piora neurológica precoce no grupo da intervenção, talvez, inclusive, pela questão da reperfusão. O que é interessante a gente ver é que não faz mal você ter uma melhora neurológica precoce se você, no frigir dos ovos, tem a melhora do seu desfecho primário. Não teve grandes heterogeneidades de tamanho de efeito. E o que fica aqui, talvez, de viés, é a questão da interrupção precoce, que é uma preocupação grande da gente que vê e analisa estudos. Toda vez que você interrompe precocemente o estudo, você tende a magnificar, né, a hiperdimensionar o tamanho do efeito daquele estudo e, eventualmente, a cometer erros de achar que tem efeito quando ele não tem. Teve um pouquinho de crossover, mas nada muito específico, e, claro, o problema de ser sempre um estudo não cego. A pergunta que a gente tem que sempre fazer na nossa prática é se esse resultado se aplica a nós. E como eu acho que eu deixei claro, em princípio, sim. São pacientes que a gente consegue fazer em 9 horas, a gente tem esses pacientes de AVC extenso e grande parte desses pacientes foi transferido de outra instituição e não foi feito trombólise, somente 20% dos pacientes sofreu trombólise prévia. Então, é um estudo que muda a nossa prática. E outra coisa que eu achei muito interessante a gente trazer para nós aqui é a gente perceber o quanto uma trombectomia muda desfecho nesses pacientes. Então, às vezes, que está acostumado aqui na UTI só receber paciente muito grave, né? Nós somos uma UTI de pacientes extremamente complexos, às vezes a gente recebe um paciente é pedido vaga para nós, um paciente de trombectomia, e a gente fica naquelas, paciente é pouco grave, pouco grave. Vamos pensar que olha a diferença que nós estamos fazendo, possivelmente, em termos do desfecho nessa população, quando a gente acolhe esses pacientes, quando a gente viabiliza essa intervenção precoce. Bom, outro estudo também relacionado à questão neurológica que a gente selecionou, mas muito mais aplicável, vamos dizer, na nossa realidade do geral, né, foi o estudo TEM. O estudo TEM foi apresentado no Critical Care Reviews, que hoje é aquele evento que acontece na Irlanda, né, e é talvez o melhor evento de terapia intensiva que tem. É importante todos saberem disso, né? Eles são muito favoráveis à medicina, à Open Access, portanto, é um evento que é divulgado pela internet gratuitamente, embora ir presencialmente neste evento é realmente bastante interessante. Os grandes trials hoje, que levam anos para ser feitos, muitas vezes são apresentados no Hot Topics do Europeu, ou do Congresso Americano, ou de Bruxelas, tem ali 15 minutos para apresentar, e ali na Irlanda, no CCR, no Critical Care Reviews, você tem 1h30 para discutir cada um desses estudos. Portanto, o valor que é dado ao trabalho dos investigadores é muito maior. Eu sugiro a todos vocês acompanharem o site do Critical Care Reviews. Eles estão sempre postando lá todos os grandes estudos da terapia intensiva e é o lugar para saber as nossas novidades. O que é a hipótese que tinha por trás do TEM? Ela é a hipótese reversa do nosso intuitivo. Quando a gente fala em CO2, um paciente neurológico, pós-parada, a gente talvez vá pensar que a gente tem que manter o PCO2 desse doente normal, que a hipercapnia pode fazer mal para o cérebro do paciente pós-parada. Mas a hipótese do estudo, vinda inclusive do estudo fase 2 do mesmo grupo, era justamente o contrário. É que, ao deixar o doente hipercápnico, nós poderíamos promover vasodilatação cerebral, o que seria benéfico num paciente pós-parada. Portanto, eles vieram do estudo de fase 2 com sinal positivo e emendaram um estudo de fase 3, cuja hipótese era essa. A população era parada cardíaca extra-hospitalar, excluindo pacientes que tiveram retorno à circulação espontânea em até 3 horas. Portanto, nós estamos falando aí de uma janela de atuação de 3 horas, também baseada lá no estudo deles. A diferença básica aqui para o estudo de fase 2 deles é que a população do fase 2 incluía 20% de pacientes com parada intra-hospitalar. A intervenção qual era? Durante as primeiras 24 horas, regulado com capnografia
na ventilação, fazer hipercapnia leve, mantendo o CO2 entre 50 e 52, versus o grupo de normocapnia, que o CO2 manteria-se, como a gente faz hoje, entre 35 e 45. E aqui eles usaram o GOOSE, né, que é a Glasgow Outcome Scale Extended, também avaliando aqui, o raciocínio é o contrário, né, ele é favorável quando ela está alta, e eles calcularam aqui um tamanho amostral para 1.600 pacientes. Eles terminaram incluindo 1.700 pacientes. Esses pacientes eram muito semelhantes no baseline. O CO2 de entrada na primeira gasometria era entre 52. 80% desses pacientes tiveram o que a gente chama de bystander CPR, né? Ou seja, a parada foi assistida na rua por alguém. 88% foi na presença de alguém e 80% foi feita manobra de ressuscitação na cena, o que é altamente improvável de acontecer no nosso país, infelizmente. O tempo para volta à circulação espontânea foi em torno de 25 minutos, e eles tiveram 150 minutos, em média, do tempo de recuperação de circulação para a randomização do estudo. Obtiveram êxito, ou seja, os grupos foram separados em termos do CO2 que atingiram, mas o estudo foi neutro, ou seja, não houve diferença no desfecho neurológico aos 6 meses ou qualquer outro desfecho secundário quando esses pacientes foram submetidos a uma diferença de CO2 durante 24 horas após a parada extra-hospitalar. Tá? Esse estudo não mostrou nenhum evento adverso no grupo submetido à hipercapnia e também não teve heterogeneidade de tamanho de efeito. Vamos lembrar que ver heterogeneidade de tamanho de efeito é muito importante para nós. Quando a gente vê um estudo neutro, e este já é o primeiro dos estudos neutros aqui da noite, a gente sempre tem que procurar entender o que é heterogeneidade de tamanho de efeito. Um estudo neutro pode estar é o efeito médio daquela intervenção numa população. Portanto, eu posso estar lá dentro daquela população com pacientes que se beneficiam da intervenção, pacientes que têm malefício da intervenção, e aquilo eventualmente gera um efeito neutro. Ou, é claro, eu posso realmente não ter efeito nenhum, né? Então, mensurar heterogeneidade de tamanho de efeito na análise de subgrupos é muito importante para a gente perceber isso. E também perceber se haveria uma população em que, eventualmente, eu pudesse ter um outro tipo de efeito da mesma intervenção. Então, aqui com o TAME, não há nenhum sinal de heterogeneidade de tamanho de efeito nos subgrupos, mas pode haver diferenças com relação à população não estudada. Por exemplo, no estudo de fase 2, onde havia sinal de benefício, havia pacientes de parada intra-hospitalar. E a parada intra-hospitalar é muito diferente da parada extra-hospitalar, né? A gente sabe disso. Primeiro, porque normalmente a parada extra-hospitalar é um doente cardiovascular que, inclusive, tende, em países com treinamento em BLS, a ter melhor desempenho do que a intra-hospitalar, que normalmente acontece no paciente com doenças e comorbidades. Por outro lado, a parada intra-hospitalar costuma ter um tempo de reanimação menor. E isso aconteceu aqui. Foram 25 minutos de tempo de ressuscitação na parada no TAME, e foram só 17 minutos de parada no outro, o significando que pode haver heterogeneidade de tamanho de efeito. E eu tive o prazer de estar, né, no CCR, discutindo lá presencialmente, no grupo porque lá você faz uma mesa para discutir cada um desses trabalhos, e coube a mim fazer parte da discussão do TAME. E o que eu coloquei lá para ser discutido é como é que seria o resultado desse estudo se ele tivesse incluído pacientes intra-hospitalar. E aproveitei para dizer, né, que para nós, países em desenvolvimento, países de recursos limitados, essa questão da parada extra-hospitalar ainda está melhorando no Brasil, mas ainda é muito limitada, porque a gente não treina as pessoas nessa ressuscitação. E, portanto, um estudo de parada intra-hospitalar pode ter um outro desfecho. Mas mais importante do que isso é que foi um bom estudo, ele foi conduzido adequadamente e ele nos sinaliza a ausência de malefício na manutenção de um CO2 maior. Então, como a gente está avaliando aqui, né, não há grandes viés, exceto o fato dele não ser cego. Houve o co-enrollment junto com o TTM, que é aquele estudo de manutenção de temperatura controlada no pós-parada, que pode ter pronunciado efeitos de hipotermia, de choque, poder ter atrapalhado um pouco a avaliação aí, né? Pode ter tido alguma interação com o CO2, mas é um estudo muito bom esse. E, portanto, ele nos dá
do ponto de vista da aplicabilidade clínica, uma certa segurança de que eu talvez não deva propositadamente fazer hipercapnia, mas decididamente eu não posso deixar o meu doente pós-parada hipocapníco. E muitas vezes nas nossas UTIs, a gente vê essa tendência de hiperventilar o doente pós-parada, eventualmente por causa de acidose metabólica, e isso pode ter um malefício que a gente não conhece para o sistema nervoso central. Vamos mais rapidamente agora passar para um terceiro estudo, que é o DeVice. O DeVice foi um estudo que analisou em pacientes críticos a intubação usando videolaringo ou laringoscopia direta. O racional desse estudo vem dos estudos da anestesia em cirurgia eletiva, que mostraram melhor taxa de intubação na primeira tentativa, quando o videolaringo foi utilizado. Entretanto, a gente sabe muito bem que a realidade da anestesia é muito diferente da realidade da emergência ou da terapia intensiva. Portanto, algo que se aplica no ambiente controlado de um anestesista, intubando o doente numa sala de anestesia, não necessariamente vai se aplicar nas nossas situações críticas e de urgência. O cálculo amostral foi da inclusão de 1.900 doentes, partindo do pressuposto para o desfecho primário que o sucesso na primeira tentativa seria de 80% e capacidade de enxergar a melhora desse desfecho primário em 5% com o uso do vídeo laringoscópio. Foram incluídos 1.400 dos 1.920 pacientes, e o estudo foi, portanto, interrompido precocemente por benefício da videolaringoscopia. É importante a gente olhar no baseline desse estudo que 70% das IOTs foram feitas por residentes e 90% por residentes ou fellows. Todo mundo usou estilete ou bugie, então a gente não está falando aqui de intubação sem estilete ou bugie. E, mais ainda, 35% dessas pessoas que não tinham, teoricamente, né, assim, não eram profissionais sênios, elas já tinham feito mais de 75% das intubações usando o vídeo. Por quê? Porque com o advento da pandemia, o uso de videolaringo nos locais em que o estudo foi conduzido foi muito disseminado. Teve boa aderência à intervenção e, como a gente está vendo aqui, o estudo foi interrompido por eficácia da intubação por videolaringo. Entretanto, há algumas coisas que a gente precisa olhar com cuidado. A expectativa é que a intubação laringoscópia direta tivesse um sucesso de 80%, mas ela só teve 70% de sucesso na primeira tentativa. Então, houve algo aqui que não estava no previsto. Talvez a habilidade, visto que a maior parte dessas pessoas estava acostumada a usar videolaringo, tenha prejudicado a intubação por laringoscopia direta, visto que está todo mundo acostumado agora a usar videolaringo. E esse é um dos grandes problemas da videolaringo nessa decisão que nós temos neste momento na terapia intensiva. Outra pergunta, não teve grandes eventos adversos, mas a pergunta que sempre a gente deve fazer está aqui. Teve heterogeneidade de tamanho de efeito? Sim, teve. Parece que o efeito foi melhor quando o operador tinha menos experiência, mas o efeito foi maior se mesmo esse operador com menos experiência tinha usado mais vezes o videolaringo. Então, vocês veem aqui, na análise de subgrupo, que parece que o videolaringo vai melhor em quem tem menos experiência, mas ele vai melhor em quem fez a maior parte da sua experiência prévia, mesmo que ela seja pouca, com o videolaringo. Portanto, a grande pergunta aqui é: para onde vamos? É um estudo não cego, portanto, claramente temos problemas. E lá na apresentação, porque isso também foi apresentado no Critical Care Reviews, o que ficou claro para todos é que do lado dessa pessoa intubando com videolaringo sempre havia um sênior. E isso talvez não se reproduza no dia a dia da prática. Hoje tem uma grande discussão, inclusive, sobre a adoção desta prática ou não em locais de recursos limitados, visto que as lâminas de videolaringo são caras. E, muitas vezes, também depende do tipo de lâmina. Aqui no device, eles usaram a lâmina que estava disponível no serviço. Portanto, esse resultado não necessariamente se aplica a todas as lâminas de videolaringo que existem no planeta Terra. Um outro grande problema é que estudos interrompidos precocemente carregam em si o ônus da hiperestimar o tamanho de efeito.
E, portanto, se esse resultado é aplicado ou não na nossa prática, não sabemos. Por enquanto, o nosso videolaringo vai continuar a ser usado somente quando ele for necessário. Por quê? Porque existe limitação de recurso. E quando o nosso videolaringo quebra, é difícil consertá-lo. E aí, se a gente não tiver ele para situações de limitação específicas, talvez a gente fique sem ele mesmo para essas situações. Próximo estudo é o estudo CRICS, é o estudo conduzido por esse grupo de pesquisa, é o estudo que avaliou se é necessário ou não fazer jejum antes da extubação de pacientes críticos. É muito interessante de onde vem essa prática, né? Por que a gente bota o paciente em jejum antes de extubar? Essa prática é baseada em conduta de cirurgia eletiva, porque o doente fica de jejum antes de ir para a cirurgia eletiva, porque vai mexer na via aérea. E aí a gente aprendeu culturalmente com anestesia que para mexer na via aérea do doente tem que estar de jejum. Agora, veja bem, é uma outra história. O doente aqui está sendo extubado. Existe o risco de reintubação? Existe. Eu vou manipular a via aérea quando eu extubar o doente? Eu vou. Né? Mas será que ele realmente precisa ficar de jejum? Então, a pergunta é excelente. A população do estudo foi aqueles pacientes que estavam em VM por pelo menos 48 horas, com nutrição pré-pilórica em dieta por infusão contínua, há pelo menos 24 horas na UTI. E os dois braços do estudo foi o braço de intervenção, em que a nutrição enteral ia ser mantida, ou uma suspensão por 6 horas para daí estubar com a aspiração do conteúdo gástrico contínua durante essas 6 horas. O desfecho primário foi a reintubação ou óbito em 7 dias, estimando-se que este evento ocorreria em 16% dos casos, e esse é um estudo de não inferioridade, considerando não inferior uma margem de até 10% no intervalo de confiança. Precisávamos de 1.100 doentes, foram randomizados os 1.100 doentes, e aqui um grande problema é que este foi um estudo em cluster, o que significa que as UTIs foram randomicamente distribuídas para fazer de um jeito ou fazer de outro. Então, a randomização não era individual. E não houve crossover, ou seja, esta UTI que foi randomizada para o jejum, ou esta UTI que foi randomizada para continuar a dieta, elas não inverteram o braço ao longo do estudo, por razões operacionais. Mas isso gerou claramente um desbalanço entre os pacientes. Então, quando você olha a tabela 1 do estudo, a gente observa coisas que são só diferentes, não são nem pior nem melhor. Tem coisa que é pior, tem coisa que é melhor. Então, os pacientes randomizados para ficar de jejum, coincidentemente, receberam mais corticoide para profilaxia de estridor. Talvez porque as UTIs que estavam no cluster do jejum tinham esta prática de botar corticoide para evitar estridor. Coincidentemente, eram pacientes menos graves, mas, por outro lado, também eram pacientes mais idosos e tinham mais tosse ineficaz. Então, tinha tanto coisa boa quanto coisa ruim para o desfecho primário de reintubação. Uma coisa interessante no baseline é a gente perceber que o volume na sonda enteral foi de 370 ml nas últimas 6 horas, mais ou menos o que a gente daria para o nosso doente aqui. E esses pacientes eram graves, estavam em VM por mais de 8 dias. Nos desfechos, o que aconteceu? Continuar a nutrição não foi inferior, o que é diferente de falar que é igual, mas não foi inferior. Mas houve algumas vantagens. Os doentes foram estubados mais precocemente, teve menor duração de internação na UTI, teve menos hipoglicemia, teve menos hiper também, teve melhora de sobrevida. Teve uma taxa de estubação, uma taxa de falha da estubação precoce de 2 ou 3 dias um pouco maior, mas no frigir dos ovos aos 7 dias, ele estubou, foi igual. Então, quando a gente olha isso aqui, né, e a gente vê o grupo que continuou a terapia, né, a incidência desde o primeiro teste até conseguir ser estubado, a gente percebe claramente que foi mais precoce a estubação em quem continuou de jejum. Mais ou menos a diferença é essa. Quem estava com a dieta contínua estubou em 2 horas em média. Quem foi randomizado para fazer jejum estubou em média 17 horas. E isso acabou economizando 2 dias de UTI para esses pacientes. Por que não tinha heterogeneidade de tamanho de efeito, não tinha evento adverso. É lógico que tem viés, porque é um estudo em cluster, teve desbalance entre os braços, não teve diferença em PAV, mas a taxa de PAV foi muito baixa. E a grande pergunta é se esses resultados são aplicados na nossa prática. E a resposta é que, em princípio, sim, é uma população semelhante com a nossa, a gente não usa dieta contínua, a nossa é intermitente, mas o volume que a gente infunde antes é mais ou menos o mesmo. E basicamente, a gente vê nesse estudo aquela nossa realidade. Quando a gente
por que é que teve mais tempo para estubar o doente quando ele precisou ficar no braço de ficar de jejum? Porque está sempre errado, porque esquece de deixar de jejum, e aí tem que manter o jejum. Porque, meu Deus, vamos bolar a dieta e não bola a dieta. Ou seja, existem erros de processo nesse caminho que acabaram levando a uma postergação da extubação desses pacientes. Hidrocortisona na pneumonia comunitária, publicada na New England também este ano. O que eles fizeram foi randomizar pacientes com pneumonia comunitária em sepse, né, para pneumonia comunitária grave, portanto, que estavam em uso de VNI, KNAP ou máscara não reinalante, portanto, eu chamo isso de sepse, né, porque sepse é pneumonia com disfunção respiratória. E a razão desse estudo é que esse é um tema controverso mesmo. A gente hoje tem um monte de meta-análise sobre o uso de corticoide em sepsis, são todas desfavoráveis ao uso para pacientes em sepsis, mas favoráveis ao uso em gente com choque séptico. Então, a pergunta é muito boa. O que eles fizeram? Deram hidrocortisona para esses pacientes durante 4 dias, versus o cuidado usual, e aí reduzia progressivamente, dependendo da evolução do doente, tomava 8 dias ou 14 dias. E o desfecho primário era mortalidade. Eles supuseram uma mortalidade de 27% e estimaram enxergar uma redução dessa mortalidade em 7%. O que, por si só, já é um cálculo a mostrar um pouco pesado, né, pessoal? Achar que vai ter 7% de redução sobre uma mortalidade de 27%. Então, eles estão querendo enxergar uma coisa um pouco irreal. O cálculo amostral implicava na inclusão de 1.200 pacientes. Esse estudo também foi interrompido precocemente. No final das contas, esse estudo tinha 44% dos pacientes em VM e decorreu-se 5,5 horas entre a admissão no PS e na UTI. Portanto, é um pouco diferente da nossa prática, né? Eles realmente administraram corticoide muito precocemente para esses pacientes e colocaram esses pacientes em cuidados de terapia intensiva muito precocemente, tá? E o que eles mostraram? Redução de mortalidade, redução de intubação, redução do uso de vasopressores, com interrupção do estudo precocemente, após a inclusão de 700, 800 doentes e não dos 1.200 doentes requeridos. Então, a grande questão é, a mortalidade foi 6% versus 12%, muito diferente da mortalidade que eles disseram que iam encontrar. Então, já tem um grande problema aqui. E a grande discussão desse estudo, por que hoje, né, não vira uma prática nossa fazer isso, é porque ele tem grande suspeita de um erro tipo 1, que é mostrar uma diferença que, na verdade, não existe, né? Não dá para a gente saber se tem heterogeneidade de tamanho de efeito, houve eventos adversos no uso de insulina, não tem nenhuma avaliação de desfecho de longo prazo, e a gente sabe o tanto que é importante a avaliação de desfecho de longo prazo quando se usa corticoide nessa população, e, portanto, acho que o grande entendimento é que a gente não passou a usar corticoide de rotina nos pacientes com CAP, exatamente por conta de todas essas questões de risco de viés, principalmente o risco de erro tipo 1, por uma interrupção precoce do estudo, sem clareza no critério de paragem e pela ausência de benefício claro em estudos de sepsis na ausência de choque com o uso de corticoide e ausência de segmento de longo prazo desses pacientes. Rapidamente, alguns estudos que foram publicados, só para a gente pensar, visto que o tempo está correndo super rápido. O estudo que usou amicacina e avaliou o uso profilático de amicacina em pacientes que ficaram 3 dias em ventilação mecânica. O que acontecia se usasse amicacina inalatória? E ele mostrou uma redução da PAV. Então, isso é um assunto para a gente pensar, embora aqui no Brasil tem muita dificuldade com o device, né, que é preciso, né, para aplicar a amicacina inalatória. Esse estudo foi apresentado no europeu, é um estudo fofinho, chama CIVENT, e ele avaliou uma coisa antiga que só eu acho que nessa plateia toda já fiz, que é colocar suspiro no ventilador mecânico. Então, quando eu comecei na terapia intensiva, acreditem, a gente chegava lá no meio do ventilador e setava de 4 a 6 suspiros por minuto para o paciente, porque se acreditava que suspirar profundamente recrutava o pulmão e fazia bem. E essa prática caiu por terra com toda a história do volume corrente, protetor, blá, blá, blá. Então, o que esse pessoal fez? Ele randomizou pacientes, e esse estudo foi só para pacientes com trauma, ou seja, pulmão normal, tá?
em princípio, né? Randomizou 500 pacientes para uma estratégia que incluía suspiros, 10 suspiros por minuto, não é pouco, né? Ou não. E a conclusão do estudo é que não houve um aumento, uma melhora do desfecho primário, que era de tempo livre de ventilação mecânica. Só que, quando você olha essas curvas aqui e vê este valor de P, fica muito claro que o grupo que teve suspiro parece que foi diferente. Portanto, isso aqui precisaria de uma análise bayesiana aqui e, eventualmente, de um estudo com mais poder para checar se essa diferença visual ela realmente existe. Que parece que nós vamos ressuscitar o suspiro aí no futuro. Também para pensar, porque a gente não tem muito tempo hoje, esse estudo que saiu na New England é muito interessante e ele faz a gente pensar o quanto essa história de análise frequentista e bayesiana é perigosa. Esse estudo visou tentar analisar uma pergunta fundamental para nós. Estratégias restritivas de transfusão hoje estão na moda, a gente faz isso, o HB é de 7. E a gente tentou sempre proteger os pacientes na fase aguda da doença coronariana, ou seja, pacientes com infarto, tentou tratá-los com uma estratégia liberal, dizendo que tem que ficar em 9 e 10 o HB. Mas ninguém nunca respondeu isso de forma adequada no estudo randomizado. Essa conduta nossa vem baseada em estudos observacionais. Então, era muito importante que se fizesse um estudo nessa população. E esse pessoal fez um MINT, que randomizou pacientes com infarto tipo 1, tipo 2 e tipo 4 para uma estratégia de manutenção, e que tinha um HB abaixo de 10, né? Então, o paciente tinha que estar com HB de 10 para ficar com HB acima de 10 ou esperar até o HB cair abaixo de 8, onde se permitia a transfusão, ou abaixo de 7, onde era obrigatório transfundir. Então, essa era a estratégia restritiva e liberal, e o resultado do estudo, se você ler a conclusão do estudo, é que, nossa, aqui deu uma desformatada no slide, o resultado do estudo é que não houve diferença nas estratégias restritiva e liberal. Então, isso está publicado desta forma na New England. Se a gente lê com pressa, aquelas pessoas que só leem o abstract, vai sair de lá com a impressão que, olha, não houve diferença entre estratégia restritiva e liberal. Quem ler com atenção vai ler a segunda parte, que é, entretanto, however, temos um problema. Por quê? Porque todo sinal é positivo a favor da estratégia liberal, de manter os doentes com HB acima de 10. Né? Quando você olha para todos os lados do estudo, quer seja no desfecho morte, no desfecho infarto, no desfecho composto, e principalmente se você olhar para o desfecho morte por causa cardiovascular, cardíaca, que aí é claramente mais benéfico à estratégia liberal, então o sinal está todo a favor da estratégia liberal. E mais grave ainda, quando você olha a análise subgrupo, que é o que está desformatado aqui, existe heterogeneidade de tamanho de efeito. E para os pacientes com infarto tipo 1, a estratégia restritiva levou a piores desfechos, levou a aumento do risco de morte, aumento do risco de infarto. Então, o grande problema desse estudo parece ser o fato de que ele foi underpower com os 3.400 doentes para enxergar que 17 é diferente de 15. E, portanto, aqui fica um alerta. Será que a gente pode conduzir estudos com cálculo de tamanho de amostra tão abaixo da realidade e chegar a conclusões perigosas como essa que chegou ao MINT? Vamos terminando com o Clovers. O Clovers foi publicado este ano e ele analisou estratégias restritivas ou liberais. Ele foi publicado depois do Classic, que foi ano passado, e ele analisou só as primeiras 24 horas do paciente com sepse, depois que o paciente tinha recebido de 1 a 3 litros. Esses pacientes eram randomizados para uma estratégia restritiva ou liberal por 24 horas, visando enxergar uma redução de mortalidade calculada a partir de 15%. Esses pacientes receberam quantidades semelhantes de fluido antes da randomização e vejam bem, eles receberam em média 2 litros de fluido antes de serem randomizados para essa estratégia restritiva. Após a randomização, eles receberam, em média, 500 ml na estratégia restritiva e, em média, 2.300 ml em 24 horas no grupo liberal. E, claramente, o grupo restritivo usou muito mais vasoconstritor. E não houve diferença de mortalidade. Não houve, foi novamente um estudo neutro. Houve menos eventos de congestão em quem estava na estratégia restritiva.
não houve heterogeneidade de tamanho de efeito, talvez exceto no paciente com doença renal crônica, onde a estratégia restritiva pode ter sido melhor. Foi um estudo muito bem conduzido e, sim, os resultados são aplicáveis na nossa prática. Hoje, a gente está, em princípio, autorizado a fazer estratégia liberal ou fazer estratégia restritiva, depois que der, em média, 2 litros para o paciente. Vamos tentar terminar com o estudo Nutreia. Eu estou gastando mais tempo do que eu imaginava, então vou passar mais rápido por isso aqui. O Nutreia, na verdade, randomizou pacientes para 2 estratégias, uma baseada em oferecer 6 calorias por quilo dia com proteína 0,204 versus uma estratégia que recebia 25 calorias desde o primeiro dia e depois, no 8º dia, todo mundo aumentava para 30 calorias com 1,2 ou a 2 de proteína e não mostrou nenhuma diferença no desfecho de mortalidade depois de randomizar 3.000 pacientes. Esse estudo vem sendo muito criticado. Por quê? Porque nós não fazemos nem uma coisa nem outra. A gente nem faz essa estratégia toda undernutrition, né, de 6 calorias por quilo, e nem essa estratégia de oferecer 25 calorias por quilo. A gente faz um meio termo. Portanto, o resultado desse estudo, na minha opinião, não é aplicável na nossa prática, porque a gente não faz nenhuma das duas coisas. Entretanto, por outro lado, o effort é sim aplicável na nossa prática. O effort tentou responder a pergunta sobre a proteína. Ele deu quantidades equivalentes de caloria para os pacientes, mas tentou dar 2,2 gramas por quilo dia de proteína versus 1,2 e ele inicialmente tentou randomizar 4.000 doentes com desfecho voltado para a mortalidade, chegou à conclusão que não ia ser capaz, mudou o desfecho primário para mortalidade hospitalar e não mortalidade de 60 dias e randomizou 1.200 pacientes, não mostrou nenhuma diferença nos desfechos e eu entendo que esses resultados são sim aplicáveis à nossa prática, porque a gente deixou de estar tão preocupado em ofertar tanta proteína para os nossos pacientes. Nesse estudo, houve heterogeneidade de tamanho de efeito, com malefício em pacientes com disfunção renal em terapia dialítica e em pacientes com SOFA muito elevado, ou seja, talvez dar proteína precocemente para esses pacientes graves faça mal. E hoje, especificamente, literalmente hoje, às 10 da manhã, saiu publicado na Lancet Respiratory Medicine a meta-análise de dados individuais dos estudos de solução balanceada. O primeiro autor é o Fernando Zampieri, e nós, da BRICNET, eu, Alexandre, Biasi, somos coautores, fizemos essa meta-análise junto com os autores de todos os outros estudos de solução balanceada, do PLUS, do SMART e do SALT e do SPLIT, né? E foi muito bacana a construção disso, dá um trabalho imenso fazer uma meta-análise de pacientes individual, significa que a gente não só junta os odds ratios dos estudos, mas sim junta todo o banco de dados num banco de dados só, e vocês podem lá ter acesso aos resultados, mas basicamente a gente confirmou os dados de uma maneira mais clara da meta-análise dos estudos, mostrando que existe uma probabilidade bastante alta de que as soluções balanceadas reduzam a mortalidade intra-hospitalar. A certeza dessa evidência é moderada, e se houver este efeito, que tem alta probabilidade de acontecer, é um efeito pequeno, mas a gente reforçou o risco existente para pacientes com a TCE com o uso de soluções balanceadas. Talvez o mais importante de uma meta-análise de dados individuais é o dado do subgrupo, porque você consegue melhor analisar o subgrupo. E vejam que talvez o dado mais interessante seja o nosso subgrupo de acordo com cloro. E a gente não vê um tamanho de efeito aqui, ou seja, de acordo com o aumento do cloro, não aumenta o malefício da solução salina. É muito interessante o reforço dos estudos anteriores nossos, né, inclusive do subestudo do BASICS, mostrando que quem não usou solução salina nenhuma antes da randomização tem mais benefício com o uso de solução balanceada e, claramente, malefício, né, do uso da solução balanceada, ou melhor dizendo, benefício do uso da salina em pacientes com TCE. Por último, eu queria usar 2 minutos para fazer em homenagem a toda a nossa equipe multi que está aqui nos assistindo, lembrar que o nosso curso de extensão é um curso multi. Eu queria fazer o nosso ano em review, né?
Então, este ano, nosso serviço esteve envolvido em muitas publicações importantes. Este ano saíram mais publicações da coalizão. A coalizão é a coalizão dos hospitais de excelência e da BRICNET. Nós, o setor de terapia intensiva, em que nós trabalhamos, todos nós, esteve envolvido pesadamente nos estudos da coalizão. E eu queria lembrar a todos esse momento terrível das nossas vidas, mas lembrar que a gente se saiu muito bem dele, enquanto time, com toda a força, e ajudamos a responder perguntas muito importantes que contribuíram para salvar a vida de muita gente. Nós também publicamos esse ano, junto com o pessoal da CCH, uma publicação derivada aí do nosso projeto TIDAS, que a gente pretende retomar com toda a força esse ano. Tivemos envolvidos na publicação das novas definições de síndrome de desconforto, tivemos envolvidos em publicações de sepse, junto com os nossos parceiros de sempre, BRIC e ILAS, tivemos envolvidos nas publicações relacionadas à sepse também, tivemos envolvidos nas publicações de subestudos derivados do BASICS, como eu acabei de mostrar. Nós fomos um dos centros que mais colocou estudos no BASICS. O BASICS foi um estudo de 11 mil pessoas, e só dentro da nossa UTI aqui, a gente colocou mais de 600 pacientes nesse estudo, num esforço descomunal da nossa equipe em responder perguntas importantes. E nós estamos fazendo estudos randomizados, como esses que nós mostramos aqui. Daniela acabou, né? Daniela, que está aí, responsável por esse curso de extensão, qualificou-se aí na sua tese de doutorado, é mais um subestudo do BASICS que a gente vai apresentar. O Tiago terminou o estudo de fase 2 em parceria aí com a BRIC de aspirina, que todos vocês ajudaram também, apresentou agora no CBMI, exemplarmente. Nós temos em andamento aqui o Blue com a Carlinha. Nós terminamos com muito orgulho o Promina, onde as nossas UTIs conseguiram, o estudo da Raissa, randomizar inúmeros pacientes. Nós temos vários outros estudos que vocês sabem, todos os dias a gente pergunta na nossa visita multi, tem paciente para incluir em algum estudo clínico? A força nossa está na contribuição para responder perguntas importantes. Em todos os nossos pós-graduandos que fazem reuniões conosco periodicamente, eu queria agradecer publicamente a força desses pós-graduandos e a importância que vocês têm para o nosso serviço, nossas reuniões, nossas comemorações, nas pequenas vitórias e nas grandes vitórias de cada um. Agradecer o Flávio, o Fernando e o Fernando também. E principalmente agradecer a Maria, nossa coordenadora de pesquisa. A Maria é fundamental para tudo isso que acontece aqui. E eu queria, de público, né, agradecer, visto que, infelizmente, Maria vai nos deixar, né, mas é muito importante o legado todo que Maria deixou para nós. Agradecer aos nossos residentes, que são fundamentais para que tudo isso aconteça, agradecer a nossa residência multi, que é fundamental, e a vocês todos que fazem parte desse time, que nos emociona, muitas vezes. Muito obrigada. Que lindo, chefe. Parabéns ao time e a você, né? Que está encabeçando aí tudo isso. Sem as suas puxadas de orelha, nada disso seria possível. E olha que minha orelha está bem puxadinha. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá bom? Eu acho que por hora não tem nenhuma pergunta, mas eu queria fazer umas perguntas, é, principalmente em relação à parte nutricional, e eu percebo que é uma questão que gera bastante angústia em todo mundo, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Nutrient, que ele fala que. A gente até comentou da outra vez, né? E aí eu queria só que a gente discutisse em relação a soroglicosato, tá? Eu sei que o objetivo do estudo não foi esse, mas se a gente for comparar não teve aí diferença em eu deixar os pacientes apenas com uma dieta trófica versus 25 calorias, e provavelmente esse efeito tem relação a eu ter a dieta no trato gastrointestinal, ou eu poderia estender isso, por exemplo, um soro glicosato. E a pergunta do soro glicosato é que eu percebo que gera bastante angústia em todo mundo. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta. Você está dizendo, no caso, do dente que está em jejum. Isso.
A sua pergunta não tem uma resposta dentro da medicina baseada em evidência, né, Daniela? Ou seja, a pergunta se eu tiver uma dieta trófica versus uma dieta plena, o que que acontece? Essa pergunta a gente tem resposta, Não faz né? diferença. Eu posso deixar o meu doente só com dieta trófica. Não é a Uhum. nossa prática hoje, mas se eu quisesse, eu poderia deixar o meu doente com 6 calorias por quilo de peso durante uma semana na UTI. A evidência sustenta isso. Se essas 6 calorias por quilo de peso, que são quanto? São 400, um paciente de 60 quilos, isso vai dar 400 É calorias o que a por gente deixa de glicosato. que é o que a gente deixa de glicosato, certo? Então, a sua pergunta é assim: se ao invés de dar uma dieta balanceada pela via enteral, eu fizer isso com um soro glicosado, EV, eu estou substituindo uma coisa por outra? A resposta para você é claro que não, eu preciso de Não. um estudo para responder isso, tá? Porque, obviamente, é diferente. Usar a via fisiológica enteral, ao invés de injetar glicose, e muitas vezes a 10%, na veia de um paciente. Entretanto, nós não temos nenhuma evidência para deixar o doente sem o aporte de pelo menos 400 calorias por dia. Portanto, na prática usual, se a gente estiver com o doente em jejum, eu diria que é de bom tom garantir a ele pelo menos 400 calorias por dia, né? Se você consegue garantir esta caloria de outra forma, né, porque você está diluindo nora ou outras drogas, ou antibiótico num soro glicosado, eu não vejo por que deixar um soro de manutenção. Mas lembre-se que na terapia intensiva a gente falha nesse processo. Portanto, eu também não vejo nenhum mal em deixar 1.000 ml de soro glicosado a 10% no paciente que está de jejum, porque a gente não tem evidência para deixar sem. E você acha que o fato do nosso serviço usar dieta intermitente versus a maior parte dos estudos usar dieta contínua, isso altera muito a nossa validade? Deixa eu só ver quem É aqui está. verdade que nossa nutrição está caminhando para, não sei se a Cíntia, o pessoal da nutrição está aí na aula, mas a nossa nutrição do hospital Peraí, eu só vou alterar aqui que alguém está com. está caminhando para dieta contínua a partir do começo do ano que vem. Então, nós não teremos mais essa sua dúvida se é certo, tá? É, mas, mesmo se não migrássemos, a sua pergunta é: se continuarmos com a dieta intermitente, eu acho que o estudo se aplica? Sim, eu acho que o estudo se aplica. Porque o volume médio recebido pelos doentes em dieta contínua foi de 375 ml. E a nossa Uhum. dieta, no máximo, é 200 ml a cada 3 horas. Ah, mas e se eu estubar imediatamente depois da dieta? Olha, falar, tá bom, no caso de eu resolver estubar o doente exatamente às 10 horas da manhã, depois de ele ter recebido a dieta da 9, vai ter 200 ml dentro do estômago dele, e se ele estivesse recebendo 50 ml hora, talvez não tivesse? Bom, é verdade. Então, talvez o que a gente possa fazer é uma medida de contorno disso, abre a sonda e vê se saiu, saiu, se não saiu, não saiu. Mas eu não acho que o fato da gente usar a dieta intermitente modifica o resultado do estudo. E o resultado do estudo é amplamente favorável a não postergar extubação de paciente por causa de jejum. Além do que, o risco de reintubação é em torno de 15%. Então, qual é o percentual de doentes que a gente vai efetivamente reintubar imediatamente? É baixíssimo. Baixíssimo. Em 7 dias, nós vamos reintubar 17%, 15% dos doentes, e para isso, 100% dos doentes vão ficar de jejum? E você acha que a gente podia mudar o nosso cenário, então? Claramente. A partir de que dia? A partir de amanhã, de hoje à meia-noite. Hoje à meia-noite, a partir de 19 horas. Tá, eu super concordo. A gente já tem 5 minutinhos, eu tenho muitas perguntas. É, Tem algum perfil de paciente com pneumonia grave que você acha que se beneficiaria de corticoide, intuitivamente? Na minha opinião, sim, aquele que usou noradrenalina. Ou seja, o paciente em choque séptico.
Tá. Bom, deixa eu dar uma resposta sensata, porque essa pessoa é uma resposta oportunista, É, com viés de seleção, né? com um grande viés. Então, ok, não estamos falando de choque séptico, porque Uhum. o choque séptico eu acho que todo mundo tem que receber hidrocortisona. E eu excluiria os pacientes COVID também, todo paciente COVID que usa oxigênio precisa receber corticoide. Fora essas populações, eu não estou convencida, e na minha prática diária, eu não uso corticoide para pneumonia comunitária grave. E você acha que um dia a gente vai começar a fazer amicacina inalatória frente o nosso cenário? A Betânia escreveu aqui transplantado, chefe, eu acho que transplantado, que está tomando corticoide deles. É diferente Sim. da corticoide para o paciente porque ele está com pneumonia, né? Ele já receberia de qualquer forma. Talvez a gente aumentaria a dose, né? Nem sei. Tá. Você perguntou da amicacina inalatória. Olha, eu tenho muita vontade de debruçar sobre essa questão e tentar viabilizar o uso correto e não desperdiçar o antibiótico inalatório. Então, a gente precisa estudar isso, estudar qual é o mecanismo em que a gente não vai estar só dando o antibiótico inalatório no circuito, né? Mas eu acho que tem um espaço muito grande. E esse estudo, o Amiquinha, ele é um estudo bem feito. A ressalva que eu tenho ao Amiquinha é porque ele foi conduzido em países onde não predomina a PAV por KPC, né, Dani? Entendeu? A nossa flora é muito maligna. Então, o quanto que da amicacina vai prevenir pneumonia, quando o nosso problema da pneumonia é a multiresistência, eu não sei. Então, todos esses estudos de infecção, antibiótico e tudo mais, conduzidos fora do cenário da multiresistência, a reprodução disso, a validação externa no nosso cenário, ela é discutível. E uma pergunta, você meio que respondeu, mas eu queria ter certeza. Você acha que o suspiro vai voltar? Você imagina isso? Como é que é? Você acha que o suspiro vai voltar em algum momento, chefe? É, Sua opinião pessoal sobre isso no futuro? Eu acho que o estudo ele despertou, eles faziam eles comandavam, como é que eles faziam isso, Vanessa? Eu não estou me lembrando exatamente, mas eles davam 10, eu não sei se eles colocavam um SMV no aparelho, eu não tenho Posso certeza. falar? Pode, mas deixa eu só terminar de responder aqui, a gente Tá, passa para o desculpa. ar. O que eu sei é que eram 10 ventilações com um volume corrente que seria equivalente a uns 1.000 ml hoje, né? Ou seja, é um suspirão mesmo. Então, o que eu vejo é que ele apenas. E qual é o racional para isso? O racional do suspiro é fazer uma manobra de recrutamento rápida e relativamente segura. Então, o racional ele é muito bom. Se isso vai ou não vai levar ao que fez acabar com o suspiro, que era por que a gente parou de fazer suspiro? Porque começou aquela coisa de que esse volumão poderia fazer mal. E também de que a sincronia entre o volume pequeno e o grande poderia fazer mal. Mas nunca ninguém provou que isso fizesse mal. E aí a gente começou a fazer manobras de recrutamento com alto tempo e alta pressão, né? Então, é uma pergunta excelente. O que a Vanessa pode complementar aí, mas o que eu digo é que a gente vai precisar estudar mais. Isso o estudo conseguiu fazer. Fala, Vanessa. É, boa noite a todos. Só para contribuir, muitos ventiladores antigamente tinham essa opção que a gente Sim, clicava sim, lá, sim, sim. suspiro. Então, a minha dúvida é como é que eles, assim, qual o parâmetro que eles usavam mesmo? Porque antigamente esse suspiro eram 6 incursões por minuto e era 3, 4 vezes o volume corrente. Então tinha essa opção, essa ferramenta no ventilador. Hoje em dia não tem mais. Então, eu acho que para depois eu quero ver melhor para ver exatamente qual é o valor de volume corrente desse suspiro, se esse paciente estava sedado, paralisado, e se era alguma ferramenta do ventilador. Não sei se vocês estão entendendo, porque A gente entendeu, dependendo Vanessa. disso, vai ser mais lesivo ou menos lesivo. Na época foi realmente isso. A gente dizia duas coisas, que tinha possibilidade de lesão, mas não via melhora, né, clinicamente do paciente. Eu acho que tudo isso a gente precisa ver
qual foi o ajuste que eles fizeram, para a gente comparar com antigamente, o que que eles estão fazendo. Se é uma pausa, quantas vezes eles fizeram, essas coisas. Uhum, com certeza. Vanessa, qual a sua opinião sobre isso? Eu sei que tem toda a limitação da disponibilidade no ventilador, mas você acha que é uma coisa que volta ou não? Vanessa. Olha, eu já acho. Oi, eu tenho que apertar aqui. Ah, tá. Eu já acho difícil, porque nos ventiladores que nós temos hoje em dia, eu não conheço nenhum que tem mais essa ferramenta. Então, ir lá manualmente e fazer isso vai ser tão pouco prático que eu acho que não, sinceramente. Beleza, obrigada. Quem não conhece, a Vanessa é uma das nossas líderes da Físio, tá bom? Eu acho que a gente já. Bianca tem uma pergunta aqui Ah, também. Bianca, eu não tinha visto. Cadê? Então, Peraí. Bianca, eles permaneciam em jejum de acordo com o critério clínico, critério médico, como a gente faz, tá? É, a- e isso é uma coisa muito interessante, essa conduta de manter jejum por 24 horas. Veja bem, conosco o que que acontece? Se a sonda sai junto com o tubo, aí o doente fica de jejum até a avaliação da fome. Se a sonda fica, é uma decisão médica. Se o doente estiver bem, a gente já reintroduz a dieta enteral. A gente não deixa o doente em jejum forte. Tá? No estudo, é a mesma coisa. Reintroduz de imediato. Não, era critério médico. E eles falam exatamente isso, que o tempo, a dieta do pós-extubação, né, ela era pouco relevante, ou seja, essa história de fazer o jejum pré não faz diferença, porque tem o jejum pós. Na prática, muita gente fica de jejum pós. Exatamente porque existe o medo da necessidade da reintubação. O que só desqualifica o jejum pré. Então, o que que nós faríamos aqui? Nós, provavelmente, faríamos a mesma coisa. Não precisa de jejum. E, se estubar e ficar bem, não continua sem jejum. Se estubar e ficar mal, e eu precisar de um risco de reintubação, esse doente ele vai cair no critério de jejum. Jejum para intubação. Porque jejum para intubação continua válido. Eu acho que é isso que a gente já está no adiantado da hora. Eu só queria que a chefe fechasse, apesar dessa reunião inteira for para isso, só para dar um recado aí para todo mundo que está nos assistindo, do porquê que a pesquisa ela é tão importante. Eu sei que ela que faz as evidências, né? Mas só para dar um estímulo para todo mundo, porque a gente sabe que às vezes fazer a pesquisa ela é muito difícil e exige muito. E às vezes a gente se questiona, mas era só para dar uma mensagem final relacionada a isso, da importância do nosso serviço, do privilégio que o nosso serviço tem de participar de pesquisas e o bem que a gente faz com isso, né? Para a gente finalizar. Eu acho que é muito bem colocado por você, Dani. É muito importante essa mensagem, né? Eu acho que é um privilégio, eu concordo com essa palavra, mas eu também acho que é um privilégio para, para os, para os pós-graduandos que constroem as suas teses aqui dentro, ter este time alinhado com a pesquisa. É um privilégio para a BRIC, hoje eu sou presidente da BRIC, eu tenho muita pertinência em dizer isso, ter a nossa UTI como um dos melhores centros da BRIC, né? Então, é uma via de mão dupla, tá? É um privilégio para ambos os lados isso. E por que que é um privilégio para nós nos inserirmos na pesquisa? Porque isso cria uma mentalidade de contribuição, uma mentalidade que vai ajudar a responder perguntas importantes para nós. Porque hoje as perguntas da medicina, da terapia intensiva, elas são respondidas por países onde a realidade é diferente. Vocês viram aqui na nossa apresentação vários momentos em que eu citei que coisas produzidas lá fora não necessariamente traduzem em verdades para nós. Então, é um privilégio nosso poder contribuir com respostas importantes para nós mesmos. E a segunda razão é que existem estudos, ou seja, existe evidência de que o TI, que tem uma carga importante de pesquisa, melhora a assistência.
né? A pesquisa faz com que a gente preste mais atenção no que a gente está fazendo. Então, isso tudo que a gente faz, o envolvimento de todos vocês, em todas as pesquisas, quer elas sejam internas dos nossos pós-graduandos, e percebam que a gente tem equipe multi entre os nossos pós-graduandos, né? Eu não sei se deu para perceber tudo, mas a gente tem nossa equipe multi toda inserida nessa pós-graduação. É muito importante para que a gente avalie e melhore a nossa capacidade de avaliação e para que a gente melhore a assistência aos nossos pacientes. Então, eu termino agradecendo a todos vocês que ajudam no seu dia a dia, perguntando todo dia se tem paciente com critério para inclusão em um dos nossos estudos, melhorando a nossa assistência para que a gente continue a ser uma UTI que vivencia a pesquisa no seu dia a dia. É isso então, gente. Obrigada, doutora Flávia. E as nossas reuniões, elas voltam de novo no ano que vem. Tá bom, gente? Obrigada a todos e mais uma vez parabéns a Dani por organizar esse curso de extensão que é tão bacana, tão importante. Lá no Congresso Brasileiro eu recebi até um depoimento muito importante de pessoas de fora, né, que assistem às nossas aulas na web. Então eu acho que é muito, muito bacana o que a gente está fazendo aqui. Um papel da nossa universidade é a disseminação de conhecimento e essas reuniões e esse curso de extensão tem esse papel. Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesse ano, durante esse curso de extensão, e saibam que ano que vem ele vai continuar, né, Daniela? Em breve, a Sim. gente vai enviar os certificados para todo mundo que nos acompanhou durante esse ano. Então, tchau, gente, e Boas até a festas a próxima. todos. Boas festas.